Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso tema de administração direta e indireta, agora falando sobre autarquias. Pessoal, o tema de autarquia, como a gente falou, é um tema um pouco mais extenso, um pouco mais denso. Eu vou tentar resumir, né, fazer um apanhado assim, só para vocês ter um reforço sobre a matéria, até porque vocês adquiriram um curso de questões comentadas, então pressupõe-se que você tem algum conhecimento da área. Mas para reforçar, talvez falar alguma coisa que você talvez não tenha ouvido antes, para tentar dar esse reforço, a gente está aqui fazendo essas aulas teóricas mesmo de revisão e de reforço. Vamos lá. Autarquia. Para falar de autarquia, a gente vai falar primeiro sobre o conceito de autarquia, ou o modo de você identificar uma autarquia numa questão. Vamos falar um pouco sobre os tipos de autarquia. E, por fim, algumas características. Não, primeiro, tipos, princípios, é uma coisa que pouca gente fala sobre autarquia. E, por fim, aí sim a gente fala sobre algumas as questões sobre prerrogativas. Vamos botar aqui. Não, características, vamos botar assim, características das autarquias. Vamos lá. Conceito, ou melhor, como você identifica uma autarquia na prova? Simples. Você vai procurar esses termos que eu vou elencar aqui agora para você. Serviço especializado. Autônomo. Serviço especializado, serviço autônomo, e que também constitua uma descentralização. Não, é a atuação do Estado de forma descentralizada. Atuação descentralizada. Cara, é batata. Se você vê alguma dessas expressões na prova, você pode marcar com certeza de que a questão está falando de autarquia. Ou se ela pedir o conceito de uma empresa pública, você nunca vai marcar uma questão que aparece essas alternativas, esses termos, porque esses termos se referem à autarquia e não à empresa pública. Tá certo? Beleza. O que é autarquia, galera? A autarquia é, como está dizendo ali, um serviço especializado. É um serviço descentralizado. A ideia é o seguinte: o Estado ele cuida de todos os assuntos que ele resolveu cuidar, né? Lá na Constituição ele definiu que ele ia cuidar disso, daquilo outro, então ele vai dizer, então eu vou cuidar disso. Só que tem um problema. Qual é o problema? Ele não consegue fazer tudo. Na verdade, não consegue fazer muita coisa. Então, para ajudar na consecução dos fins, que é o seguinte, porque pensa só, quando você vira para a sua população e fala que você vai oferecer serviço de saúde, ela espera que você os forneça. Como você não consegue fornecer, você cria, por exemplo, um órgão especializado em tratamento de câncer e fala, agora o tratamento de câncer vai ser descentralizado. Não é o SUS que vai fazer, é o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então você criou a autarquia chamada INCA. Mesma coisa sobre traumatologia e ortopedia, tem o INTO no Rio de Janeiro. E por aí vai. Você quer oferecer serviço de saúde, você está oferecendo serviço de saúde, de educação, melhor dizendo. Você quer oferecer serviço de educação, só que você não tem capacidade para ter a educação do prézinho até a idade de nível superior. Então você cria as universidades, que são autarquias ou fundações autárquicas, você cria as universidades públicas para que elas ofereçam esse serviço que é especializado, que é autônomo e que atua de forma descentralizada. Beleza? Então, essa é basicamente o conceito de autarquia. Em relação aos tipos, a gente tem vários tipos aqui que eu posso falar com vocês. Primeiro temos as autarquias comuns, mas a gente vai falar delas assim, residualmente. Quais são os tipos de autarquias que você tem que ter cuidado na sua prova? Primeiro, você tem a autarquia fundacional, que a gente viu que são as fundações públicas de direito público.
Você também tem as chamadas autarquias profissionais. Como assim, professor? Dá um exemplo de autarquia profissional. Ora, CRM, Conselho Regional de Medicina, você tem o CREA. Esses conselhos regionais de profissão, eles são autarquias profissionais. Tá certo? Outros exemplos. Você tem a autarquia associativa. O que é isso, professor? O que é uma autarquia associativa? Simples. É um consórcio de direito, é um consórcio público de direito público que tem o nome, recebe o nome de associação pública. Tá certo? É um outro tipo de autarquia, autarquia associativa. A gente tem também as autarquias em regime especial. Me dá exemplo, professor, de autarquia em regime especial. Claro, as agências reguladoras e as agências executivas. Agência reguladora, você sabe aí? Exemplo de agência reguladora? Fácil, gente. Agência reguladora, a ANS, a Anvisa, que é de vigilância sanitária, a Anatel, telecomunicações, a ANP, que é do petróleo. Beleza? Então pode ser, tá bom essas aí. Todas essas autarquias são agências reguladoras, elas atuam regulando uma certa fatia do mercado, um certo setor econômico, de forma que você, aqui é a minha opinião pessoal, de forma que você tenha serviços, tenha produtos sempre bem caros na sua prateleira. Por quê? Né? Você tendo uma autarquia, você acaba, querendo ou não, diminuindo um pouco a concorrência. Tem a finalidade de, né, você promover uma disputa leal, evitar o capitalismo selvagem, acabar com tudo, mas na verdade, na prática, acaba se tirando sangue pela culatra. O importante é que essas agências atuam na regulação de mercado. Então, por exemplo, a Anvisa vai determinar padrões de qualidade para remédio entrar aqui no Brasil. Ela vai determinar padrões de qualidade para restaurantes oferecerem seus pratos e várias outras coisas. Tá certo? A Anatel, ela representou até um certo avanço, porque antes da Anatel, o que você tinha? As linhas de telefone eram públicas. E quando foi privatizado, você privatizou, mas criou a Anatel. Você deixou antes de ser privado atuar sobre a vigilância da agência reguladora. E aí hoje você tem ali 4 ou 5 empresas, grandes empresas de telefone que oferecem serviço no Brasil. Mesma coisa do petróleo. Beleza? Então é isso. Autarquia em regime especial, agência reguladora, ela já nasce assim. Tá certo? Ela já nasce como se fosse uma agência reguladora. A própria lei que criou a autarquia, a lei que criou a agência reguladora, ela já dá para ela essa destinação. Tá certo? Inclusive, gente, deixa eu fazer um quadro branco aqui, só para que eu esqueci, olha só, hein, de falar uma coisa super importante com vocês. Agora que eu lembrei. As autarquias, assim como inclusive as fundações e tal, que a gente já falou, elas são criadas por lei específica. A gente vai ver isso daqui a pouco. As outras entidades, as outras fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, todas elas são criadas por autorização legislativa, não é por lei. Então, olha só, ela é criada por autorização legislativa. Tá certo? Tudo bem? Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que a autarquia, como ela é criada por lei, o início da existência dela, ela passa a existir desde a promulgação da lei. E as outras, como elas não foram criadas por autarquia, mas elas foram simplesmente autorizadas a serem criadas por uma lei, ela vai ter a existência dela iniciando quando? No registro dos atos constitutivos
no cartório competente, assim como qualquer outra empresa no Brasil. A diferença é que as empresas estatais, elas são autorizadas a serem criadas por lei, mas quem cria, vai no cartório, faz tudo direitinho, tá certo? Então, rapidamente, porque né, esqueci de falar isso. Vamos lá. Beleza, então. Então, a agência reguladora ela já nasce uma autarquia em regime especial. A agência executiva não. A agência executiva, ela é, na verdade, uma autarquia que fez um contrato de gestão com o poder público e se comprometeu a cumprir uma série de metas e tal, e aí, como resultado ela recebe o título de agência executiva. Tá certo? O que ela ganha com isso? Ela ganha mais autonomia, ela ganha mais liberdade de atuação, mas recebe em troca também uma maior vigilância do poder público sobre ela. Tá certo? Beleza. Então, os tipos estão isso aí. Quais são os princípios, professor, que você está falando aqui? Galera, eu vou elencar aqui para vocês princípios que eu acho importante em relação à autarquia, que é o princípio da especialidade. E o princípio da reserva legal. A reserva legal é o princípio que vai determinar que somente por lei pode ser criada uma autarquia, qualquer tipo que seja. E o princípio da especialidade? O princípio da especialidade diz respeito a, em primeiro lugar, a lei que institui ela, que ela tem que ser uma lei específica. O que significa isso? A lei específica é a lei que não pode tratar de outro assunto. Você já deve ter visto alguma lei dizendo o seguinte, olha, essa lei, essa lei trata, queria ver se eu estava na frente de vocês, essa lei ela trata do assunto XYZ e da outras providências. Esse e da outras providências, diz, quer dizer, nos informa, nos dá uma pista de que essa lei não é específica, ela é genérica. Ela serve para mais de uma finalidade. A lei que cria a autarquia ela tem que ser somente, essa lei institui o instituto tal. Pronto, acabou. Beleza? Agora, um outro desdobramento desse princípio da especialidade, que eu acho que é mais importante ainda, é o princípio da... É o que diz que a autarquia é criada para prestar um serviço público específico. Ou seja, o princípio da especialidade veda a prestação de serviço público genérico. Então, ela veda o serviço genérico. O que é isso? Vedar o serviço genérico. Pensa no serviço público de saúde. Melhor exemplo. Saúde é um serviço genérico, porque ela abrange 1 milhão de coisas. Agora, o tratamento de câncer é específico em relação à saúde genérico. Então, quem vai prestar o serviço de saúde genérico? O SUS, a administração direta. E quem vai tratar do específico? A autarquia, que é o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Beleza? Isso é os princípios que eu acho mais relevantes e importantes para a sua prova em relação à autarquia, beleza? E por fim, características. A gente pode elencar o quê? Quase tudo, praticamente tudo que a gente falou sobre a administração direta. Você tem questão do prazo, que vai ser sempre o quê? Em dobro. Né? Lembrando que o novo Código de Processo Civil igualou tudo agora em dobro, não tem mais o prazo em quádruplo. Você tem a questão da imunidade tributária ou imunidade de impostos, para ser mais técnico, né? Porque nem todo tributo, né, tá nisso. Você vai ter a obrigatoriedade. Tanto de licitação quanto para fazer concurso público. Então, você é obrigado sempre a fazer licitação e também a contratar por meio de concurso.
público, tá certo? Então, assim, tudo que a gente diz que é a prerrogativa da administração direta vai servir para a gente como prerrogativa da administração da autarquia, dessa entidade da indireta que é a autarquia, beleza? Tranquilidade. Só para fechar o bloco assim, deixar uma coisa mais com vocês, como é que funciona essa associação pública aqui? Para quem ficou boiando, é o seguinte: associação pública ou consórcio público é quando mais de um ente federativo se une para execução de um certo serviço em conjunto e tudo mais. Quando eles fazem isso, essa junção dele, esse consórcio, adquire personalidade jurídica. Adquire personalidade jurídica quando? Quando você tem a junção autorizada por lei e tudo mais. Então, nesse caso, quando você tem essa junção, esse consórcio, essa junção de entidades vai formar um consórcio público. E a natureza jurídica desse consórcio é de autarquia. Autarquia associativa, como a doutrina chama, porque ela aí se formou uma associação pública. Inclusive, enquanto esse consórcio estiver vigorando, ele vai integrar a administração indireta de todos os entes consorciados. Por exemplo, a União se juntou com o Estado do Rio de Janeiro e o município de Itaperuna para fazer uma ação de combate à dengue, sei lá o quê. Isso vai durar 2 anos. Então, durante esses 2 anos, o município de Itaperuna vai ter como autarquia esse consórcio. A União vai ter como autarquia esse consórcio. Mesma coisa para o Estado. Acabou o prazo. Então, a autarquia some da administração indireta dos entes que foram consorciados. Beleza? Acho que é isso. Não tem, acho que, mais nenhuma observação importante a fazer. O nosso resumo está tranquilo. E eu espero que você tenha gostado. A gente volta na próxima aula para falar sobre atos administrativos, tá certo? Te espero lá. Aquele abraço.